eu sou Cláudia Boixá, nós estamos aqui para mais um episódio do programa Muito Além do Olhar. E hoje nós vamos conversar com a Dorilene Araújo. E o olhar hoje vai ser diferente. Hoje a gente não vai olhar para a família, hoje a gente vai ter um olhar especial para os professores e profissionais de apoio. Então vou pedir a Dorilene para se apresentar, para falar um pouquinho da experiência dela, como que ela chegou até a inclusão escolar. Muito bem, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e eu quero falar hoje com esse olhar, né, para a educação, né? Nós estamos aqui com essa intenção de falarmos sobre inclusão, mas de falar também sobre educação, saúde mental na educação. Eu sou Dorilene Araújo, eu sou psicóloga com especialidade em saúde mental e hoje o meu foco maior hoje está realmente nessa saúde mental, tanto na saúde mental na educação como saúde mental na era da inclusão, né? E essa inclusão inclui você, professor. Né? Hoje o nosso foco aqui é falar sobre esse acolhimento, não só a essa criança que tem alguma situação, alguma complexidade mental, emocional, cognitiva, mas também falar com você, professor, sobre o teu acolhimento. Hoje a nossa intenção aqui é falarmos sobre isso. Pois é, e a gente sempre fala em inclusão, em capacitação de professores, né? E a gente fala em formação técnica, mas a gente sabe que o professor, ele precisa estar preparado, não só tecnicamente, né? Mas emocionalmente, né? A gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para o professor. E a gente vê muito curso, muita formação para professores, né, na área de inclusão, tá? Onde a gente se perde muito em legislação, em questão técnica, que realmente os professores não tiveram formação para isso, né? A gente chegou a conversar um pouquinho antes de começar o programa, exatamente que caiu, de repente, no colo do professor uma missão para a qual ele não foi formado, né? Um professor que tem uma formação pedagógica, né? Com diferentes linhas, né? de abordagem pedagógica, mas que definitivamente não foi formado para lidar com o transtorno de processamento sensorial, né? Com questões de saúde. Sim, sim. Imagina, um professor de ensino médio, de repente, tem que lidar com um menino que usa fralda, Sim, que tem questões, né, sim. que vão muito além do que ele foi formado. E além dele ter que dar conta disso, ele dá conta de que a escolha profissional dele não incluía esse tipo de formação. Então, isso acaba ficando muito complexo, né? Muito complexo. Né? Nós falamos, né, como você falou antes de nós começarmos o programa, que esse olhar hoje, né, desse livro, Saúde Mental na Educação, foi justamente pensando nisso. Né? Como nós falamos, depois da pandemia, que já foi um nível de estresse, de coisas absurdas que esses professores passaram. Esses professores que estão hoje na linha de frente, na época que eles fizeram a opção de serem professores, quando eles fizeram lá sua graduação em pedagogia, fizeram suas pós-graduação, em nenhum momento esses professores sabiam do que ia chegar na vida deles, né? E hoje essas salas, né, nós falamos agora há pouco que hoje, dados da Organização Mundial de Saúde, diz que a cada 8 crianças, uma dessas crianças tem alguma dessas complexidades, né? Autismo, TDAH, dislexia, enfim, são muitas coisas. E esse professor, de repente, viu a sala dele cheia, se é um a cada 8 crianças, imagina que numa sala com 32 alunos, nós temos ali 3, 4 alunos com alguma dessas situações. E esse professor, de repente, numa sala com 4 crianças desse tipo, e tem uma criança ali que está desregulada, ela está numa crise, né? Ela está em sofrimento, porque ali ela está em sofrimento. A partir da hora que ela bate a cabeça, a partir da hora que ela grita, enfim, qualquer tipo de comportamento que ele tem, aquele professor, de repente, tem 2 em crise no mesmo momento. E esse professor... Aí a nossa pergunta, e esse professor, quem foi que ensinou ele a lidar com isso? Quem foi que disse para ele, você tem que regular essa criança? Às vezes eu falo isso com professores, ele diz, doutor, o que é isso, regular?
Eu digo, eu entendo. É. Você nem sabe o que é regulação. Porque tu também está desregulada. Às vezes, como a maioria dos nossos professores são mulheres, às vezes essas mães vêm de casa com problemas. Ela tem problemas lá na casa dela. Ela tem problema com os filhos, ela tem problema com o marido, ela tem problema financeiro. Ela já vem de casa desregulada e ela entra numa sala de aula de manhã, já cheia dos problemas. Ela pode chegar com a crise alérgica, ela pode chegar com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, com TPM, eu não sei. E de repente ela chega ali, tem 4 alunos, 5 alunos, que ela precisa aprender a lidar com aquelas questões. Mas quem foi que ensinou? Essa pergunta, ela ecoa. Quem foi que ensinou? Quem me disse o que é que eu faço? Ninguém me falou que eu tinha que aprender sobre saúde emocional dessas crianças. Como é que eu vou lidar com um adolescente que ele usa fraldas? Como é que eu vou lidar com uma criança que está se mordendo, que está se batendo e que de repente ele pode até agredir um outro aluno? Eu só retiro da sala de aula e aquela criança ficou em segurança ou ele se sentiu uma criança normal? Assim, dando só uma paradinha, né, para explicar para os professores que podem estar assistindo, né, exatamente essa questão do que é regulação sensorial. E é absolutamente normal que os professores não saibam o que é, porque isso não veio na própria formação dele. Não veio. Mas o que acontece? A gente não pode também, porque não veio na nossa formação, falar que não é responsabilidade nossa, Exato. porque de fato é. Porque o que acontece é que, junto com o autismo, com esses transtornos de processamento sensorial, não só os professores na escola, mas as casas, as famílias, tiveram que aprender sobre regulação sensorial. E antes, uma coisa que era, a princípio, uma habilidade do terapeuta ocupacional, né, que era aquela pessoa que trabalha a integração sensorial e de forma nenhuma querendo tirar o mérito, né, isso é uma terapia que deve ser feita pelo terapeuta ocupacional, mas a gente não tem um terapeuta ocupacional por sala. E na escola não se vai trabalhar com integração sensorial. O que a escola vai fazer é criar estratégias de acomodação sensorial para que essa criança não desregule. E o ponto principal da questão da regulação do sistema nervoso central, da regulação sensorial, como quiser chamar, é que a pessoa que estiver sendo o corregulador, ajudando nesse processo de regulação, ele precisa estar regulado. E aí você pega... A mãe nem se fala, né? Porque a mãe, quando o filho desregula, ela desregula também. Pela questão emocional. É muito difícil a gente... Eu falo... Eu já contei essa história várias vezes, né? Você vê um filho batendo com a cabeça na parede, te desregula. Sim. Até que esse seu filho percebe que isso te desregula, e no momento que ele bate na cabeça sem estar desregulado, no momento de crise, e ele percebe que se ele fizer isso, ele te domina, ele vai passar a fazer. Vai sim. E aí você também tem que entender quando está de birra e quando está com desregulação, separar as coisas. Mas a família vai ter que aprender, porque tem que aprender, porque está todos os dias. Sim. Mas o professor também precisa aprender essas estratégias de regulação sensorial. E o ponto principal, ele precisa ficar calmo. E aí existe uma série de estratégias que ele precisa falar. Mas a gente não vai entrar nisso agora, não. Eu primeiro preciso... Depois a gente vai falar sobre isso mais para frente no programa. Eu queria que agora a gente voltasse um pouquinho e você falasse um pouquinho dos seus livros, né, dos livros que você escreveu e como você chegou até o livro de saúde mental do professor e o de inclusão escolar. Vamos lá. Eu tenho 17 livros escritos, né? E comecei com o meu primeiro livro, A Chave do Sucesso, era voltado para justamente autoajuda, motivação, a chave do sucesso. Quando a editora a primeira vez me chamou, disse: doutora, queremos que você escreva um livro que uma pessoa coloque no bolso, que ela consiga ler em qualquer lugar. E aí eu passei, 2 meses, aí eu cheguei com um montão de coisa. Aí ele disse: volta e resume isso aí, porque a nossa proposta é que seja um livro pequeno, que caiba na bolsa e que uma mulher semi-analfabeta, que um homem semi-analfabeto, ele consiga ler dentro do ônibus, ele consiga ler no metrô. Então, volta lá e refaz esse livro. E foi um desafio muito grande, mas interessante. Eu peguei o cabelo aqui. E passei dias tentando fazer tudo aquilo, e aí passou 15 dias, eu voltei com um livro compilado, A Chave do Sucesso, falando desde
questões emocionais, e como alguém chega nesse sucesso, que sucesso para cada uma pessoa tem o que é sucesso na vida dela. E aí ele tem veia psicanalítica, né? Isso, exatamente. E porque às vezes sucesso para uma mulher, ela ter a casa própria. Às vezes sucesso para um homem é ele conseguir ser um provedor da casa dele. Então, para cada pessoa, esse nome sucesso tem um significado. E era justamente fazendo esse compilado de como alguém pode chegar nesse sucesso. A partir dali foi uma trajetória, né? E nesses 26 anos, eu tenho 26 anos como psicóloga, e nesses 26 anos foi estudando a alma humana, as necessidades da alma humana, né? E aí depois veio o DNA do sucesso, que já era algo maior. Aí já foi uma coisa, um projeto maior. Né? A trajetória, eu também tenho uma especialização em neurociência. Então, usando neurociência, psicanálise, usando tudo, uma trajetória, desde o não merecimento, desde as crenças, uma trajetória desse DNA do sucesso. Como alguém sai de uma mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria, e como de repente essa pessoa daqui a 1 ano, 2 anos pode estar uma pessoa próspera, né? De verdade, né? Tratando, né? Ali o DNA do sucesso realmente... De dentro para fora, de dentro, né? para fora. Essa mudança começa aqui, né? Então esse DNA começa a o DNA do sucesso começa tratando questões aqui dentro mesmo, para depois chegar nessa palavra sucesso, né? Os hábitos de sucesso, os comportamentos, as crenças, trabalhando tudo isso. Ali nós temos 242 páginas, aí já é um livro já mais robusto, mas é realmente um tratamento. Às vezes eu recebo, eu tenho diariamente eu tenho feedbacks de pessoas que leram o DNA do Sucesso e dizem assim, equivale a 10 anos de terapia. Isso me dá muita alegria, né? Eu falei sobre a questão de dentro para fora e dessa veia psicanalítica, porque não dá para resumir em dois grupos só, né? Sim. A formação de psicólogo, por exemplo, tem várias linhas, né? Isso. Mas eu acho que as muito mais conhecidas são a comportamental e a psicanalítica, A psicanalítica, né? sim. São as duas sim. mais conhecidas. E, curiosamente, também, no tratamento do autismo, também são 2 linhas as mais fortes, né? Que é uma, digamos, a comportamental, que é Sim, realmente comportamental, sim. que é a análise com que é o ABA, que não foi a que eu escolhi para trabalhar com meu filho, né? Que eu uso até hoje, e que acabou sendo base do nosso trabalho. E a desenvolvimentista, que tem mais uma linha de processo, né? De que você não vai conseguir resolver as coisas com uma ordem de cima para baixo. Não. Que você precisa trazer isso de dentro para fora. E isso é muito importante que a gente pense nisso em relação à inclusão e olhando para o professor, que você olhar de cima para baixo não vai resolver a questão emocional do professor para que ele esteja regulado e emocionalmente bem para lidar com uma turma com pessoas tão diferentes, né? Isso. E que podem se desregular e que precisam de corregulação. Então, é muito importante que quem trabalha em educação, em escola, entenda que a gente tem que dar condições para o professor fazer isso de dentro para fora. De dentro para fora. E aí existem livros, os livros da Durilene, e até a gente vai depois, no próximo bloco, a gente entrar mais a fundo nesse livro. Mas isso é muito importante a gente pensar, né? Que a gente precisa, que de cima para baixo não vai resolver. Não resolve. A gente precisa envolver os professores nesse problema, os professores precisam entender que eles vão precisar estudar sim, né, sobre questões que eles não estudaram antes, que é a questão de regulação sensorial, que é a questão de adaptações de materiais que são tão diferentes do que eles estavam acostumados a ver, presumir competência, entender, né, que o autismo que está por trás daquele autista vai muito além do que o comportamento dele, mas ele vai ter que, eu acho que até em primeiro lugar, pensar nele, né? Em como ele se regula, como ele se equilibra. Como ele se equilibra para dar conta disso tudo. Para dar conta disso tudo. Esse olhar desse equilíbrio, dessa regulação que a gente fala, é um termo bonito, mas regular, se equilibrar. É o equilíbrio emocional. Ver ali uma criança, 2 crianças em crise, e esse professor, ele não está equilibrado, esse professor não está preparado. E esse meu olhar
é muito pensando nesse equilíbrio emocional. Às vezes, essa criança veio da casa dele, eu tenho um termo que eu uso muito, que é o luto das famílias, o luto pelo filho ideal versus a celebração do filho real. Porque eu acolho algumas milhares de mães que estão vivendo esse luto. O luto do filho ideal. Ela queria, mas não veio. Veio uma criança que ela vai celebrar a vida daquele filho real. E, às vezes, essa criança não veio desse ambiente. Ele veio de um ambiente de luto. O luto do filho ideal. Mas ele não está sendo celebrado o filho real. E às vezes essa criança já veio da casa dele desregulada. Ele chegou já em desequilíbrio, pela família está em desequilíbrio, lares desequilibrados. Essa mãe não está conseguindo lidar com as crises daquele filho, ela também não tem informação, ela também não foi preparada para aquilo, que é um outro olhar também que eu olho muito para isso, né? Como psicóloga, eu recebo muitas mulheres, tenho um trabalho voltado para mulheres e mães atípicas, porque essas mães também estão desorientadas também, né, sem informações. Tem muitas como você que foi buscar conhecimento, mas eu te digo que 80, 90% dessas mães estão bem desinformadas. Elas também não estão sabendo o que é a regulação, mas é aqui dentro, Isso entendeu? não tem nada a ver com poder aquisitivo. Não tem. não. Às vezes a gente pensa, mas essa mãe tem condições. Tem a ver com rede de apoio, isso sempre tem. Sempre tem. Porque, assim, rede de apoio é um ponto fundamental, né? Sim, que você sim. não te dá segurança, né? Quando você não tem uma rede de apoio. E a gente não está falando só daquela rede de apoio de, vou lá na casa dormir ou deixar a mãe tomar um banho. Não é isso, é uma segurança para ela saber que ela tem com quem contar em momentos de dificuldade. Isso é o mais difícil. Mas os próprios professores também precisam de rede de apoio. Eles também precisam saber que se eles não derem conta dentro do próprio ambiente da escola, ali da sala de aula, eles têm para onde ir. Porque eu sempre falo muito da salinha de regulação, de um cantinho de regulação para o aluno. Sim. Mas o professor também tem que ter, gente, porque eu tem sala de aula que você não aguenta ficar, que você tem que dar vontade de correr mesmo, ir para um canto para se regular, porque quando a coisa chega num ponto, né? Um nível de estresse altíssimo. E hoje eu não sei, isso não está nem tanto relacionado só com a inclusão, com as crianças atípicas. A gente a própria formação dessa geração, que você não pode dizer não, que você não pode falar nada, né? Que quer que a criança seja educada sem educar, né? E isso já está deixando os professores estressados, né? Muito. Porque eles não têm... caiu nele a responsabilidade de educar, mas não a autoridade para educar. Então, assim, todos esses conflitos são muito graves hoje, né? Sim, você falou disso, eu achei interessante que hoje nas escolas está acontecendo coisas muito sérias dentro do ambiente escolar. Eu digo porque há uns 3 meses atrás, uma das minhas filhas, né, tenho 4 filhos, e uma das minhas filhas chegou em casa e ela estava assim muito angustiada. Eu disse, pois, Sara, ela disse, mãe, sabe a professora de inglês? Eu disse, sei, eu conheço as professoras de cada um. Eu digo, sim, eu sei. E é uma mulher negra, né? E ela vem de uma outra cidade para dar aula em Alphaville, né? E ela vem de uma cidade simples, né? Carapicuíba, e vai para Alphaville dar aula. É um ambiente completamente diferente do dela. E aí ela estava dando aula de inglês. E alunos do 3º ano, né? E um pessoal elitizado e tal. E ela falou alguma palavra lá que o aluno que faz inglês numa outra escola e tal, estuda inglês em tempo integral e não sei o quê, e ela falou uma palavra errada. E aquele aluno lá do fundo da sala jogou uma apostila no rosto dela, né? A apostila bateu, uma apostila grossa bateu, ela caiu na hora, né? Cortou a cabeça dela e ela caiu ali na hora. E quando eu soube daquilo, eu fiquei tão angustiada. Eu fui na escola para saber para onde tinha, o SAMU tinha levado, a mulher foi levada. Mas ela está afastada até hoje. Hoje essa mulher está em crise emocional grave e ela vai se aposentar, ela não tem condição de voltar para a sala de aula.
E eu fiquei vendo se isso numa escola elitizada acontece isso, o que acontece, porque eu também visito muitas escolas, esses ambientes, escolas de comunidade, esse professor está em vulnerabilidade Ele é total e refém. absoluta, sabe? Muitas vezes é refém dos próprios alunos. Alunos, né? Ele não pode falar, ele não pode... se falar mais grosso, você está agredindo, porque tem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E cadê o Estatuto do Professor? Eu queria perguntar, alguém criou o Estatuto do Professor? Eu queria perguntar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente existe, nós temos todo um cuidado da inclusão, mas eu queria perguntar, e o Estatuto do Professor? Quem é que defendeu aquela mulher? Teve algum conselho dos professores que foi lá acolher? Eu já fui visitar ela numa clínica, ela está internada. Ela está internada até hoje, mas essa mulher está em crise psíquica emocional gravíssima. Ela foi agredida dentro da sala de aula. Tem a agressão, de fato, que já é gravíssimo, e tem toda a história dessa mulher que ainda assim veio ao encontro dessa agressão que agravou muita coisa, né? Exatamente. E ninguém sabe a história de ninguém. Em ambiente escolar, você ser agredido dentro do seu próprio ambiente de trabalho... Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos. E depois a gente volta com mais um pouquinho do nosso programa Muito Além do Olhar. Estamos de volta com o programa Muito Lindo Olhar. Eu estou conversando com a Dorilene Araújo. E agora nós vamos entrar no nosso assunto direto e reto assim para o professor. Direto ao ponto. Como que você, com o seu livro, né, de Saúde Mental na Educação, como que você ajuda? Você trouxe algumas técnicas para ajudar o professor, para que ele se regule, para que ele esteja bem, para lidar com todo o ambiente escolar que a gente sabe, eles sabem melhor do que a gente, Sim, de todas as dificuldades, né? Muito bem. Eu tenho o maior prazer de apresentar esse livro, Saúde Mental na Educação. Eu, como mãe de 4 filhos, 3 hoje adolescentes, né, uma já adulta, e eu vejo todos os dias meus filhos trazendo questões da escola, né? Problemas que os professores enfrentam diariamente em sala de aula. Eu, como sou muito presente, sou mãe presente na escola dos meus filhos e eu acompanho o dia a dia desses professores. E eu já havia escrito o livro Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, que abrange empresas, que abrange esse ambiente no corporativo. Mas, de repente, veio essa inspiração de saúde mental na educação. Por quê? Aqui são 14 capítulos. Ao final de cada capítulo, eu escrevi uma autoterapia. Vamos dizer que esse professor está lá em sala de aula, em extremo estresse, e passando por situações gravíssimas que as pessoas desconhecem. Gente, as pessoas realmente desconhecem o ambiente que esse professor está vivendo lá em sala de aula. E a intenção era trazer acolhimento. Eu amo essa palavra, acolhimento. Trazer acolhimento, trazer compreensão, trazer um olhar de compaixão que é diferente de pena, um olhar de compaixão, de empatia. Eu me coloco no teu lugar. Eu, de repente, estou numa sala com 35, 36 alunos e tem 4 crianças que têm comportamentos, né, que o pessoal diz, nós temos que consertar. Não é consertar ninguém. Nós temos que oferecer um ambiente para que essa criança também se sinta acolhida. Mas a pergunta é, quem acolhe o professor? Esse professor está desregulado porque essa desregulação ele pode estar trazendo de casa, dos problemas emocionais que essa mulher, que esse homem, esse professor, essa professora já traz de casa. Às vezes com salários baixos, trabalha em 2 escolas, tem gente que trabalha em 3 escolas. Você acha que uma pessoa que trabalha em 2, 3 escolas, você acha que ela tem um equilíbrio emocional? Não, não tem. Ela não tem. Ela não tem tempo para ela, ele não tem tempo para ele. Ele está ali juntando dinheiro para sustentar a família. Mas aí ele chega lá no ambiente escolar e lá ele é agredido. Lá ele é agredido também. Assim como aquela criança que nós estamos falando de inclusão se sente agredida, esse professor também se sente agredido, né? Nós falamos agora há pouco sobre o Estatuto da Criança, do Adolescente, sobre a inclusão. E onde é que inclui o professor? Quem é que acolhe esse professor? Quem foi que ensinou para ele como é que eu me
equilíbrio emocionalmente para que eu possa acalmar uma criança, para que eu possa acolher essa criança numa hora de crise. Aqui nós temos 14 capítulos ensinando esse professor a se acalmar, a se equilibrar emocionalmente. Esse professor pode dizer assim: doutor, eu não tenho condição de pagar uma psicóloga. Tudo bem, lê esse livro. Lê esse livro porque aqui tu tem 14 capítulos para você aprender a te equilibrar emocionalmente, a cuidar das tuas emoções, a olhar para você. E ao final de cada capítulo eu tenho uma autoterapia. Passei pelo momento de alto estresse na sala de aula. O que eu faço? Eu vou lá na minha autoterapia para cada situação que eu viver dentro da sala de aula e eu tenho como me autoterapeutizar. Eu tenho como passar ali 5 minutos, nem que eu vá no banheiro, mas eu tenho uma técnica, uma ferramenta prática, de verdade. Nada extraterrestre, não. Coisas reais, naturais, práticas, ferramentas práticas para você executar ali, diante de uma crise sua, a dispor das crises das crianças, dos alunos. A tua crise emocional, a tua crise que tu está vivendo ali. Eu não fui preparado para esse ambiente. Quando eu escolhi ser professor, ninguém me disse que eu ia ter todos esses problemas. Ninguém me falou que os alunos iam me desafiar, iam me desrespeitar. Eu não sabia que eu ia ter que receber 5 crianças autistas dentro da minha sala, um dislexo, um TDAH. E o que eu faço? Ninguém avisou isso para ele. E aí ele realmente precisa de apoio emocional. E aí vamos lá. Uma técnica do trabalho de corregulação, né, que a gente faz, e eu vou começar com uma que é uma técnica que a gente orienta sempre aos pais, todo mundo, que é uma técnica de respiração. Porque a gente fica muito assim, é bobagem. Não é. Não é. E existe até técnicas de mindfulness, né? Que é que é atenção plena, isso, né? Isso. Que você começar a... O aqui e o agora. O aqui e agora. E quando a gente fala de uma criança autista, a atenção plena é fundamental. Sim. Ele precisa que você entenda... que ele precisa entender que você está ali para ele, presente. Ele. Se você está com o celular, se você está com a cabeça voando, ele percebe, né? Sim. E essa atenção plena, no mundo que a gente vive hoje, que a gente está o tempo todo fazendo muitas coisas, a gente teve que aprender a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, agora a gente tem que aprender a atenção plena, a gente tem que aprender a voltar e fazer isso. E uma técnica que até uma amiga que trabalha com isso, né, me ensinou, foi que de manhã, quando você, no seu café da manhã, você não ficar pensando em outras coisas. Você está fazendo o café, você está fazendo o café. Você olha o café passar, você vai tomar o café olhando, observando a fumaça do café. Sim. Olha, não é bobagem. Isso vai te trazer para a terra, vai te trazer para você. Te aterra. Pro que você está fazendo ali na hora. Exatamente. E uma outra coisa que é... Porque assim, tecnicamente pensando, a gente tem sistema simpático e parasimpático, né? Ela vem com essa história, mas simpático é aquela coisa da defesa, da luta, fuga, é o sistema que está ativado quando o seu aluno desregula dentro da sala de aula. Sim. Ele está quebrando tudo, ele não tem domínio sobre o próprio corpo, ele está sistema de luta e fuga. Exato. E a gente, para regular isso aqui, a gente tem que trazer o outro sistema que é o parasimpático, que é exatamente o da relaxamento, da calma, da digestão. Então, uma coisa muito simples, né? E eu vou te pedir para você trazer algumas dicas do seu livro na prática, para as pessoas já começarem, né? Até conseguirem comprar o livro. Sim. Mas uma coisa muito simples para começar é você respirar em 4-4-4. Em 4, sustentar 4 e respirar 4. Devagar. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, muito rápida, de gostar das coisas muito rápidas. E o autismo, no meu filho, me trouxe começar a olhar para o processo, ter que olhar as coisas de forma mais calma. Isso é uma coisa muito simples que o professor tem que aprender a fazer. Aprender a respirar, não é pensar antes de agir, é respirar antes de tudo. Isso é uma técnica simples. Você respira... 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. E aí você vai fazer isso várias vezes. E se você precisa entender entendendo também que o seu aluno
Quando ele estiver desregulado, não adianta você parar do lado dele e mandar ele respirar calmamente, porque ele está desregulado. Você tem que fazer isso com ele antes. Assim como com você. Se você precisa estar regulado para ajudar seu aluno a regular, você precisa treinar essas técnicas antes, e não na hora da desregulação. Não. Senão você vai hiperventilar, você vai ficar, eu tenho que respirar, e você vai ficar mais agitado ainda. Com certeza. Então, assim, isso é uma técnica importante. Né? E para acrescentar essa técnica da respiração, ela é maravilhosa, e eu trago no meu livro uma técnica que é exatamente da respiração. Quando nós nos sentamos com as palmas das mãos viradas para cima e fazemos essa respiração de 4-4-4 com as palmas das mãos viradas para cima. Aqui nós estamos trabalhando todo o sistema nervoso central. Eu desarmo esse sistema nervoso central. Então, pessoas que têm insônia, meus pacientes, eu ensino muito isso. 10 minutos antes de ir para a cama, senta com as palmas das mãos viradas para cima e tu faz essa respiração. Te aterrando, te trazendo para o aqui e para o agora. Inspira e depois solta. Com essa palma da mão virada para cima. Faz isso por 5 minutos. É tão besta que as pessoas acham, mas isso tem um poder tão grande de regulação, de trazer essa pessoa para o equilíbrio, para o eixo de novo, sabe? A sala está em crise, eu vou lá, nem que seja no banheiro, repito. Vai lá, senta, bota as tuas palmas das mãos viradas para cima, em cima das duas coxas e te equilibra. Porque tu precisa estar equilibrado. Porque se você não estiver com esse equilíbrio, você não vai ter condições de voltar para aquela sala de aula e poder ajudar aqueles alunos. Primeiro você. Esse princípio é igual quando a gente vai viajar de avião. Menor que seja uma viagem. Às vezes eu ia de Goiânia a Brasília, que é acho que 18 minutos de voo. Mas todas as vezes a aeromoça chega e diz, se tiver uma despressurização e tal, as máscaras de oxigênio vão cair. O que eu faço primeiro? Eu primeiro coloco a máscara de oxigênio em mim, para depois eu socorrer outras pessoas. Se tiver meus filhos, minha mãe, meu pai, não interessa. Eu primeiro coloco a máscara de oxigênio em mim, para depois eu colocar a máscara de oxigênio nas pessoas. Esse princípio é básico, pois é usando esse mesmo princípio que antes de eu querer regular uma criança, antes de eu querer regular um aluno que está em crise, eu primeiro preciso, esse professor, primeiro precisa estar em equilíbrio emocional. Porque se você for lá mandar ele respirar, mas se tu está ofegante, espelhamento. Ele vai respirar, espelhamento. Ele vai respirar muito mais ansioso que você. Se tu está nervosa, se você está nervoso, e se você dizer assim, se acalma, ele olha para você, ele entra em pânico muito mais ainda, porque ele está vendo um espelhamento, que são os neurônios espelhos. Ele vai ver que tem alguém em pânico na frente dele. Ele diz, eu estou em perigo. Eu tanto estou em perigo por mim, como estou em perigo por essa pessoa que está na minha frente. Porque tem uma pessoa que está pior do que eu. Então, assim, se você não estiver com esse equilíbrio emocional em dia, você não tem condições de cuidar daquela criança, né? E é sobre essas técnicas que nós falamos, né? Tem uma técnica que eu uso até que é a acupuntura emocional, que é o EFT. Você conhece EFT? Não? Emotional Freedom. Nós fazemos a acupuntura emocional. E são alguns pontos simples. Eu faço isso às vezes em grupo, né? A técnica do EFT. E a gente começa a tocar em alguns pontos, e começa a tocar em alguns pontos, e falando algumas coisas, e falando algumas coisas. E em 4, 5 minutos, nós tiramos uma pessoa de crise. Eu digo porque crianças, né? Adolescentes, que a gente pratica junto a uma sala com várias crianças extremamente nervosas, a gente aplica um EFT em 5 minutos. As crianças começam a ficar tranquilas. E um professor, eu tenho tanto prazer de ensinar EFT para os professores, né? Porque é uma técnica simples, depois você coloca no YouTube, EFT. EFT.
que é acupuntura de emoções. São pontos que nós tocamos e aquela pessoa começa a se equilibrar. Técnica simples, 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 mas tem um poder gigantesco de trazer aquela pessoa para o ponto de equilíbrio de novo. Aterrizar ela. O olhar para o aqui e para o agora. Eu estou vivendo isso agora. Não adianta eu pensar nos problemas que eu deixei lá fora. Não adianta. Não, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me equilibrar para depois eu equilibrar outra pessoa. Uma coisa que às vezes as pessoas acham que isso é bobagem. Você fez uma formação em neurociência também, né? Sim. Eu fiz uma formação em neurociência também e que ajuda muito. E tem um grupo que chama Ciência para a Educação, que é um grupo que eles trabalham exatamente contribuições da ciência para a educação. Sim. E aí você acha que vão vir coisas assim, né? Astronômicas. Não. E aí existem estratégias para você, antes da aula começar, de relaxamento, de respiração, para o professor fazer com a turma. E aí a turma fica bem mais leve, sabe? Fica bem mais fácil. A gente sabe que não é fácil, existem muitas... Os meninos vão zoar, vão fazer brincadeira, vão... No começo, depois eles vão. Sim. E até o próprio professor, porque às vezes você vira para o professor que está muito estressado e fala assim, ó, vamos fazer uma técnica de respiração, vamos fazer mais atividades ao ar livre, ter contato com a natureza, andar descalço, sabe? Ter esse contato, isso vai te ajudar, vai fortalecer o sistema nervoso parasimpático, você vai conseguir se manter mais equilibrado numa situação de desregulação na sua sala de aula. E aí ele acha uma besteira. Aí chega um médico para um remédio controlado lá, fala assim, toma isso aqui para se acalmar, ele vai e coma. Aí assim você fica, gente, vamos tentar o primeiro passo, que é um primeiro passo simples, que é um primeiro passo de conexão, de você com você. Depois você pensa em entrar no remédio controlado. Vamos tentar fazer as coisas aqui de formas naturais. Na maioria das vezes elas funcionam. Isso. E isso é uma coisa que é muito importante. E quando a gente pega, por exemplo, alunos com TDAH, que são alunos que precisam muito de contato com a natureza, precisam muito de uma alimentação melhor. Sim. E aí você pega isso faz uma diferença muito grande na vida desses alunos. Mas o professor também. Ele também está num ambiente de estresse com tudo isso novo. Então, ele também precisa pensar em atividade física, que isso vai ajudar ele a se regular. Ele também precisa pensar, fazer terapia é caro, tal. Então, vamos buscar alternativas como um livro, como alguma coisa que ele possa fazer nessa dica que você deu do YouTube. Que ele possa fazer para ele aprender a se regular. Porque se ele estiver desregulado, desregula a turma toda. E a alimentação, cuidar da alimentação, né? Trazer uma alimentação mais natural. Claro que a gente não consegue tirar o café do professor, isso seria quase um sacrilégio. Mas vamos tentar trazer coisas mais naturais, principalmente para sono. No universo do autismo, eu brigo muito em relação à medicalização excessiva, né, dessas crianças que estão na escola. Hoje a gente pega crianças com qualquer coisinha de aprendizagem, eles já querem entrar com um estimulante cerebral, porque não pode. E a gente precisa entender que muitas coisas, às vezes, são resolvidas com alimentação, sono de qualidade. Fundamental, sono de qualidade. Você, como psicanalítica, você sabe disso, né? A importância do sono e do sonho. Atividade física. E esse contato de fortalecimento do sistema nervoso parasimpático, que é autônomo exatamente para que você consiga ter de dentro para fora estratégias de regulação. Isso tudo faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Você falou da medicação. Eu recebo muitas perguntas no meu direct, quase todos os dias, de mães pedindo ajuda. Eu levei meu filho autista e o neuro passou medicação. Eu dou ou não dou essa medicação? Todo dia eu recebo uma enxurrada dessas perguntas, né? E eu digo para você, mãezinha, eu digo para você que nem tudo é sobre medicação. Nem tudo é sobre medicação. Às vezes a criança não está precisando tomar medicação. Ela precisa de um ambiente acolhedor.
ela precisa daquela fala que eu falei agora há pouco, não daquele luto pelo filho real, mas pela celebração do filho real, do ideal, não, mas pela celebração do filho real que você tem. E às vezes ele não está precisando de medicações, ele precisa dessa mãe regulada, ele precisa dessa mãe equilibrada, ele precisa de um ambiente escolar equilibrado antes de uma medicação. Porque nem tudo é sobre medicação. Eu quero contar uma coisa curiosa, que há uns 3 meses atrás uma empresa me procurou, conhecendo o meu trabalho, e me procurou para me apresentar uma máquina que eu me lembrei muito que antes de eu ser psicóloga, eu tenho 3 graduações, a minha primeira graduação eu fiz enfermagem, né? Me pós-graduei em centro cirúrgico, fui secretária de saúde lá no Piauí, e trabalhei com o programa Saúde da Família, implantando em tudo que era cidade a equipe do programa Saúde da Família e o tal PSF, né? Trabalhei muito com isso e lá eu tinha 17 anos quando eu passei na Federal do Piauí para enfermagem, e um dos meus estágios foi no hospital psiquiátrico, que hoje esse hospital foi até extinto, que é o Hospital Meduna, tinha em Teresina esse hospital. Lá as pessoas loucas mesmo eram mandadas para lá. E eu lembro que lá trabalhava com eletrochoque, né? Não sei se você já viu uma sessão de eletrochoque. Não. É uma das coisas mais horrendas, deprimentes que alguém pode assistir, é uma sessão de eletrochoque. Né? Então, eles amarram a boca da pessoa, colocam as mordaças. Mordedor, né? Pro Isso, mordida, exatamente. E deitam ali na maca da pessoa toda amarrada, e depois vinham com aparelhos de eletrochoque mesmo e davam choques naquelas pessoas ali por 10 minutos, em média. Né? Essas pessoas babavam, vomitavam, defecam na roupa, é coisa horrenda. E essa empresa agora, há 3 meses atrás, me procurou para me trazer uma máquina, né? Me apresentar uma máquina que está na China, aí querem trazer para o Brasil, uma máquina para curar o autismo. Ah, curar? Que incrível! Você acredita, Cláudia? Me apresentaram... Eu pensei que você fosse falar de uma máquina do abraço. Não! Que a Tempo Grandin, que é uma grande, né, agrônoma, autista, maravilhosa, sim. Ela criou para ela uma máquina do abraço, que é da propriocepção. Não. Pois essa máquina... Meu Deus, parecia que eu tinha voltado lá nos meus 18, 19 anos, quando eu estagiei lá no Hospital Meduna. A máquina tem um monte de eletrodos, né? E coloca na criança, e eles mostraram, já estão fazendo isso já em alguns lugares, e ela está em teste, e eles querem trazer para o Brasil e queriam que eu chancelasse. Jesus! Eu digo, capeta, quem vai chancelar um negócio desse? Né? E queriam que eu assinasse, queriam que eu aprovasse, queriam que eu desse apoio para eles trazerem essa máquina, queriam que eu fosse o carro-chefe para vender um negócio desse. Eu disse, eu jamais... Mas eu digo jamais, com todas as letras grandes, garrafais, que eu jamais apoiaria um negócio desse, porque é uma máquina que vai eletrocutar. A palavra é essa. Vai colocar eletrodos na cabeça de... Acho que nem entra no Brasil, entra? Eu não sei, Cláudia. Eu diante de tudo... Eu digo porque... Aqui no Brasil tem 4 mães que já estão com seus filhos já fazendo esse teste. Jesus do céu. Já tem. Eu conheci as 4. Hoje eu vou falar aqui uma coisa que eu falo muito nos bastidores. Às vezes a morte é mais suave mesmo. Jesus do céu. Cada coisa que a gente escuta. Pois é. Então, e isso aconteceu 3 meses atrás. Então, isso aqui é real. É real, tem gente procurando descobrir, né, desenvolver uma máquina com eletrodos para levar as crianças com autismo, para dar eletrochoque, para estimular. E aí eles me mostraram as fotos, né, do antes de 5 sessões e o depois das 5 sessões. Aí está lá verde, azul, amarelo e depois está tudo... Só Deus sabe como que foi feito Só Deus sabe o que aconteceu. Né? Então eu conheci as 4 mães que já estão com seus filhos fazendo essas sessões. E eu fiquei pensando, meu Deus, aonde isso vai chegar? Será que isso, daqui a pouco, isso pode realmente entrar no Brasil? Não, como já tem uma Deus. máquina em teste para levar essas crianças? Quantas famílias desinformadas podem, de repente, ver um comercial que, passando por 5 sessões, por 10 sessões, dos eletrodos e tal, e sua criança autista vai ficar curada? A gente não está buscando a cura. Não. Pelo amor de Deus, vamos parar, que já deu na hora da gente parar, depois a gente volta. Porque realmente isso aí é sério. É muito sério. É muito sério. Já a gente volta.
Estamos de volta, programa Muito Além do Olhar. Eu estou conversando com a psicóloga, psicanalista e enfermeira, e a gente já vai descobrindo mais coisa, né, da Dorilene Araújo. E eu vou começar só falando uma coisa. Quando a gente chega, a gente falou bastante dos professores, né, dos desafios que os professores têm enfrentado diante de toda essa... Sobre essa neurodiversidade, exatamente, neurodiversidade, né? Sim. Sobre tudo isso que tem acontecido nas escolas. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo falando sobre isso, vamos falar um pouquinho dos pais, porque a gente terminou falando exatamente da vulnerabilidade dos pais. Vulnerabilidade. Né? Que os pais ficam muito vulneráveis. Um primeiro ponto que é sempre importante a gente pensar é que, normalmente, o autismo ele tem uma questão genética muito forte. E, provavelmente, o pai ou a mãe tem alguma coisa. Não autismo necessariamente, mas tem alguma depressão, algum transtorno de ansiedade. Sim. Né? Normalmente está relacionado com alguma coisa, o que já deixa os pais, principalmente a mãe, já mais fragilizada. Principalmente a mãe. E, infelizmente, o autismo não só virou moda, como virou uma fonte de renda e de recurso, muito recurso para muita gente. E, infelizmente, às vezes, os pais que já estão vulneráveis acabam se encontrando com pessoas que acabam se aproveitando disso. E o que você diria para os pais em relação a isso? Nessa minha trajetória, cuidando de gente, né, eu tenho um trabalho hoje muito específico com mulheres, né? E eu tenho um programa chamado Terapia da Alma, né? Uhum. Essa terapia da alma é um olhar muito mais profundo, porque não é só aquela terapia que você vai falar 50 minutos, daqui vai embora, na semana que vem a gente se vê. A terapia da alma é algo mais profundo, é algo que vai interno, vai lá no teu chip emocional. E esse olhar para a alma dessa pessoa, para essas questões emocionais, eu estou falando desse acolhimento às famílias. As famílias que têm crianças com alguma complexidade emocional, um TDAH, uma dislexia, autismo, tantas outras comorbidades que essas crianças têm. E cadê o acolhimento a essas famílias, né? A palavra vai de novo para o acolhimento. Eu quero falar com você, mãe, eu quero falar com você, pai, mas principalmente com essa mãe. 90% dessas questões ficam na responsabilidade da mãe. Aquela mãe que tem que cuidar daquela criança, aquela mãe que tem que lidar com todas as questões de escola, reclamações na escola, seu filho... Você sabia que seu filho não vai aprender? As mães ouvem isso. Você sabia que seu filho não vai conseguir acompanhar, não tem como ele ficar aqui nessa escola, ele precisa de um ambiente propício para ele. Essa mãe vai para casa em desespero completo e absoluto. E eu quero falar com você, mãe, porque o conselho que eu dou para você, cuidar das tuas emoções. Cuidar das tuas emoções para tu cuidar das emoções dessa criança, desse adolescente, desse jovem que você tem em casa. Se você não estiver com as tuas emoções curadas, tratadas, o curada já vai muito além, mas pelo menos tratadas, você não vai ter condição de lidar com aquela criança, de dar o acolhimento que ele precisa. Esse termo neurodiversidade é um termo lindo, é um termo que abrange pessoas com autismo, TDAH, dislexia e outras situações. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que isso criar um ambiente não para dizer que essa criança tem problema, mas para dizer eu preciso criar um ambiente de acolhimento para essa criança, né? Entender que ela tem ali uma situação que ela precisa de um ambiente acolhedor. E esse ambiente acolhedor começa em casa. A gente tem essa palavra linda da inclusão e a gente quer culpar só a escola. Será que essa criança, esse adolescente, ele está vivendo uma inclusão em casa também? Ou será que você olha para os teus filhos que são normais, né, como a sociedade fala, e aquele outro que tem problemas, né, aquela versão que tem problema, que a sociedade... Então, eu tenho um filho com problema, né? E será que essa criança também, esse jovem, esse adolescente, ele está sendo incluído em casa? E tudo começa a partir de você, mãe.
Tudo começa a partir das tuas emoções. Se tu também não tiver com essas emoções tratadas, você não vai ter como incluir essa criança nessa palavra linda que é tu celebrar o teu filho, celebrar o filho real que você tem. Eu falei agora há pouco do luto pelo filho ideal. Eu acolho tantas mãezinhas que para elas, assim, eu ouvi uma frase tão forte de uma mãe que ela disse assim: eu preferia que meu filho tivesse morrido no ventre do que ter um filho autista. Ai, gente, olha, eu preciso dizer porque, não, sim, sabe, real isso. é real, porque eu escuto isso, né, de uma mãe que chegou para terapia. Ela disse assim: eu preferia que meu filho tivesse morrido no ventre do que ele tivesse nascido, porque nem eu sei lidar, eu não consigo achar uma escola que sabe lidar, em todo lugar que eu chego ele é mal recebido, em todo lugar eu não posso ir numa festa de aniversário porque vão bater palma, porque vão estourar balão, porque tudo. Eu preferia que ele tivesse morrido no ventre. Eu achei uma das falas mais fortes que eu já ouvi de uma mãe, de uma mãezinha em desespero. E por que essa mãe chegou em desespero? Porque ela está desregulada emocionalmente, porque ela também não está tendo acolhimento. Ela não tem família lá em São Paulo, não tem ninguém, não tem rede de apoio e tudo, e ela cria o filho sozinha. Ela disse: às vezes eu tenho vontade de morrer só de ver meu filho batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça no chão, de ver ele todo mordido. Eu não sei lidar com aquilo. Eu digo para você: cuida das tuas emoções também. Se você não cuidar, tu não vai conseguir lidar com essa criança, com essa neurodiversidade, desse filho ideal que tu queria, para celebrar o filho real que você tem. Sabe o que mais me incomoda nessa situação toda? Assim, eu tenho um filho autista nível 3 de suporte, Sim. que é uma bênção e todo mundo que conhece concorda comigo. E assim, é um menino regulado, é um menino que está muito bem, graças a Deus. Mas o que me deixa muito indignada em relação a isso, a fala da mãe me deixa assustada, claro, né? Sim, porque uma mãe chegar a dizer isso, como você falou, total desregulação, ela não está bem, definitivamente. Não, de jeito Mas nenhum. O problema é que a gente criou uma cultura de separar o autismo da pessoa, como se você pudesse falar: meu filho é autismo, eu amo meu filho, mas não amo o autismo. Isso não existe. Não existe. Mas por que você não consegue amar o seu filho autista e amar as características autísticas dele? Porque você não consegue entender que as comorbidades não precisam ser tão graves e tão complexas como são. Seu filho, ele tem características. Meu filho, por exemplo, que é autista, ele é não falante, ele tem questões sensoriais, ele tem apraxia global e aparipraxia de fala. Esse é o meu filho que eu amo e amo tudo nele. Imagino. Agora, as comorbidades estão muito bem tratadas. Ele já teve problemas seríssimos de sono, já ficou 3, 4 noites sem dormir, eu acordada junto e não podia deitar, porque era nisso da... Isso poderia falar: mas eu não amo o autismo no meu filho. Não, eu precisava tratar o sono dele. E a gente tratou. E hoje ele está bem, hoje ele dorme bem. Tenho rede de apoio, já fiquei sem rede de apoio uma fase. Realmente faz muita diferença. Mas o problema é que as pessoas olham para essas comorbidades, transtornos de processamento sensorial, e não vai ficar curado do transtorno de processamento sensorial. Mas você precisa lidar com isso, né? E entender o que você precisa fazer para que esse transtorno não chegue a um processo de desregulação para ele bater a cabeça. Isso. Uma criança que está batendo a cabeça, ela pode estar com dor. Ela pode estar com, sei lá, uma cetona alta no sangue, aquilo está fazendo... Ela está em sofrimento. Ela pode estar com uma encefalite. Isso tudo pode ser tratado. Sim. Ela não precisa ficar batendo a cabeça. Sim. O que me deixa mais indignada é que os médicos não pesquisam, não investigam as questões que estão por trás do comportamento, começam a dar um monte de antipsicótico para tratar... Um antipsicótico para tratar dor de ouvido, sabe? Sim. E aí não identificam que está com dor de ouvido, e aí isso entra numa bola de neve. E aí você fica numa situação de uma criança com 18 anos está absolutamente dopada de medicações, né? E viciada, e que já às vezes não tem nem condições de tirar mais. Depois de tanto tempo com aquelas medicações. E não tem a questão de base tratada.
E aí ela vai continuar desregulando, porque não foi tratado o que causava Se tirar a medicação dele, ele vai ter crises. Então aí, o que me deixa muito indignada? Não é a fala da mãe que me deixa assustada assim, não é o desespero dos professores, porque a gente precisa acolher esses professores, dar condições a esses professores, mas se essa criança chegam lá na escola com absolutamente desregulado, ou imagina uma criança que chega com dor na escola, se ele sente uma dor absurda diante de algum som ou alguma coisa por conta do transtorno de processamento sensorial. O professor precisa entender que ele precisa acomodar sensorialmente esse aluno para ele não ter essa dor. Mas pode ser que ele tenha uma dor no estômago. O que o professor vai fazer? Vai dar se não está nem identificado. Exatamente. E aí a criança, às vezes, está se desregulando no ambiente escolar por um motivo que vai muito além do que o professor pode fazer. Muito além daquele olhar. Mas está ali dentro da sala de aula. O médico não investiga, e aí você não sabe que esse menino está em sofrimento. Que ele sente dor. E aí isso cria uma bola de neve. E aí uma mãe vira e fala que ama o filho, mas não ama o autismo. O autismo. Ela precisa entender que esses comportamentos não são do autismo. Esses comportamentos são fruto de comorbidades não tratadas. Porque quando a criança tem uma epilepsia vinculada ao autismo, ele tem uma crise convulsiva, tem que tratar. E o médico viu que teve a crise convulsiva e passa o anticonvulsivante. Ótimo, está tratado. Mas uma dor do estômago, para um menino que não fala e não consegue demonstrar que está com dor no estômago, está doendo. Porque às vezes a apraxia motora dele não permite que ele mostre, não trata, ele continua com dor. E aí, entendeu? Algumas comorbidades, se o médico não investigar, simplesmente não vai tratar. E aí você entra num problema que a gente fica tentando resolver quando o principal, que é o médico que teria que investigar, olhar muito além do olhar, muito além do comportamento, muito além do que esse menino está mostrando, mas olhar o organismo. Eu brigo muito. E tem uns médicos que não gostam muito de mim por causa disso, porque eu falo exatamente isso. Doutor, como que uma criança vai a uma consulta com o médico e sai com um diagnóstico, sai com um monte de pedidos de exames complementares para descartar. Complementares não, exames, de diferencial, né? Para diagnóstico diferencial. Vamos ver se tem problema no ouvido, se é surdo ou se é autista. Né? Fazem vários exames para diagnóstico diferencial, mas não pede um exame de sangue sequer para saber como é que está o organismo dessa criança. E entra com medicação. Então, assim, essa é uma briga muito grande que eu tenho, porque as mães, infelizmente, ainda colocam tudo na mão daquele profissional e não questionam. Você me fez me lembrar, eu acho que foi ano passado, eu tinha uma paciente que ela tem um jovem, o filho dela, na época, ano passado, tinha 17 anos. E ela entrou na terapia e ela estava em desespero total e absoluto. Ela me dizia umas coisas tão assim, de amar o filho, mas não amava o autismo, tanta coisa. E aí um dia ela pediu para eu ir na casa dela, visitá-la, né? Ela estava tão atormentada e ela pediu para que eu fosse na casa dela. E eu, com todo acolhimento, fui na casa dela. E, coincidentemente, quando eu cheguei lá, o filho dela estava em crise, né? E ela disse, você está vendo, doutora? Você está vendo que vida que eu levo? Você está vendo que vida é essa que eu levo? E olha como é que ele está. E olha o que aconteceu. Eu olhei para aquele jovem, né? E ele grandão, assim, todo grandão. E ela bem baixa, né? E ela, como é que eu seguro ele? Eu disse, calma, pera. E ali eu fui ajudar e tal. Mas eu achei interessante que eu percebi que de vez em quando ele tocava na virilha. E ele não fala, né? E ele, de vez em quando ele tocava na virilha. E aí eu observei umas 3, 4 vezes. E aí eu disse, mãe, tu vê teu filho tomar banho? Eu não sei, como é que você cuida dele e tal? Aí eu disse, você já viu ele sem roupa? Como é que tá a virilha dele? Aí ela disse, virilha? Eu disse, eu agora com o meu olhar, não da psicóloga, mas da enfermeira, eu olhei que ele pegou várias vezes na virilha do lado direito. Ela não faço a menor ideia. Você sabe que esse rapaz tinha? Ele estava com uma hérnia gigantesca, doendo dia e noite. E aí como que ele vai ficar Você entende? E aí isso eu vivi isso como tem que pouco não tempo. Tem um médico que avalie. Isso.
E às vezes, tem uma situação às vezes muito grave, porque transtorno de processamento sensorial, ele é muito complexo e as pessoas precisam entender. Tem crianças que não sentem dor, mas tem as consequências dessa dor. Olha que loucura, há pouco tempo uma criança começou vomitando e com febre, vomitando. E a Simone, que é uma médica, né, Sim. que é uma médica amiga, fez o teste, levou no consultório dela, fez o teste, o menino estava com Apendicite, sim. sem dor. Poderia ter morrido, porque a apendicite supurá. E chegou, e foi para UTI, Pronto. complicou, enfim. Sim. Mas olha só, como que... Então, assim, a gente precisa entender que com uma criança autista, a gente tem... É um universo. É um universo. É um universo. Que o médico não pode olhar de forma simplista. Não pode. E assim, eu lamento informar, doutor, se você quiser ser um bom médico para tratar de crianças autistas e fazer diferença na vida dessas famílias de verdade e não fingir que está fazendo diferença, porque infelizmente é o que acontece, você vai ter que estudar muito, estudar cada criança. O estudo de caso, né, que agora é uma determinação da lei, né, do decreto, né, Sim. em relação à escola, a gente devia ter falado que devia ser para a medicina também, né? Sim. Cada autista tem que ter um estudo de caso multidisciplinar. Sim, Isso sim. tinha que ser lei. Com nutrólogo, com todos envolvidos. Uma equipe Uma mesmo. equipe multidisciplinar, avaliando o parecer Isso. de todo mundo. Tem problemas gastrointestinais, tem uma série de problemas. E assim, o que eu posso dizer, quando eu falo do meu filho, do amor que eu tenho por ele, exatamente como ele é, e quem conhece a nossa vida sabe que eu levo de forma muito leve, a gente brinca, né? E a gente precisa entender que ele não vai deixar de ser autista nunca, não tem máquina vindo da China, nada que faça isso acontecer nunca, né? Não. Só existe um monte de gente querendo ganhar dinheiro em cima. Mas os médicos precisam estudar essas comorbidades, porque elas são tratáveis. Esse menino com essa hérnia, crianças com problema com dores de estômago, crianças que nunca sorriram porque sempre sentiram dor, crianças com questões sensoriais que deixam confusas, Sim, que não aguentam luz. Luzes. E isso chega a um ponto que dói. E as pessoas acham que é só dar remédio ou forçar. Por isso que eu gosto muito da linha desenvolvimentista e psicanalítica, que ela vai no processo. É humanizada, né? Porque é a humanização. Quando você falou da hérnia e da apendicite, eu me lembrei de há mais tempo, eu fui visitar uma escola e até para esse acolhimento, foi assim que eu lancei o Saúde Mental na Educação, eu fui visitar uma escola de comunidade, né? E aí quando eu cheguei lá, eu reuni os professores e tudo, aí uma professora disse, eu preciso que você vá na minha sala, porque lá na minha sala eu tenho um que não se senta por nada. Eu queria que só que você olhasse para ele. Eu disse, tá bom, eu vou lá. E eu fui lá na sala de aula. E ela tinha 3 crianças autistas na sala dela. E criança de 10, 11 anos, a faixa etária, acho que era 5º, 6º ano. E tinha um que ficava em pé o tempo inteiro. Qual o problema, gente? Mas vai escutando. E ele não sentava por nada. E aí ela disse, às vezes eu pego ele e digo, filho, tu tem que sentar aqui. E ele sentava e levantava imediatamente. E aí minha cabeça dá um giro, né? É a psicóloga com a enfermeira e ele não gosta de sentar. E ele senta e é como se ele se assustasse ao sentar. Você sabe o que essa criança tinha? Hemorroida. Você tem ideia? Tem a dor física da hemorroida que estava causando isso. Sim. Mas poderia ser simplesmente... A gente precisa entender a criança real, né? Como você falou, o mundo real. Sim, o mundo real. Se o menino real. não aguenta ficar sentado, o que tem ele ficar em pé? Sim. A gente precisa entender. Mas o universo é muito mais além, é mais além. É. Aquela criança estava em sofrimento, ele estava com a hemorroida gigantesca. Coitado, gente. Meu Deus, se eu for contar aqui histórias das minhas vivências, aquela criança estava com hemorroida e doendo, mas ele não sabia dizer. Tá doendo aqui, eu não consigo me sentar porque a cadeira é dura e porque tá doendo, meu bumbum tá doendo. É um universo muito complexo. Olhar para o corpinho dessa criança, pode ser jovem, não interessa, tu tem que olhar para o corpo. Claro. Esse médico, tu não pode só passar uma medicação e diz vai para casa. Tu tem que fazer exame de sangue, tu tem que olhar para essa criança, para o corpinho dela. Ele tem que ser olhado como um todo, sabe? Sim, isso é realmente uma coisa que a gente fica absolutamente indignada. A gente vai precisar terminar. Eu vou precisar pedir para você fazer uma palavra para os professores
professores, né, que é o nosso público. A gente Nosso acabou falando público. dos médicos, da família, Sim. que a gente não, né? Mas É porque uma é um palavra para os universo, né? professores, uma palavra final para a gente terminar. Terminando o nosso programa, que eu fiquei muito feliz de estar aqui, eu quero dizer para você, professor, que você foi escolhido por Deus. Essa profissão que você tem é um dom de Deus. Ensinar pessoas, alfabetizar uma criança, ensinar uma criança a ler, cuidar de crianças desde o prezinho até a faculdade. É uma trajetória linda. E eu sei que quando você escolheu essa profissão, tu nem imaginava que tu ia chegar nessa era, 2026, com tantos problemas ao seu redor. E a palavra que nós queremos dizer para você hoje, nós te acolhemos. Nós acolhemos e nós te validamos. Nós validamos a tua dor. Nós validamos o teu sofrimento. Nós validamos as tuas questões emocionais. Nós validamos tudo aquilo que tu passa lá em sala de aula e que está longe do Ministério da Educação, ninguém que está falando aqui de política, longe de todos os estatutos, de todas as coisas que não estão pensando aqui, nas tuas emoções. E nós validamos tudo que você sente. E que se nós pudermos dizer uma coisa para você, nós te acolhemos, nós te validamos e a nossa intenção é que muito em breve, nesse país, esse professor seja olhado com esse olhar de acolhimento, de saber que tudo isso que foi entregue para ele, agora tu tem que incluir quem te incluiu. Né? Nós queremos te incluir no cuidado, te incluir no amor, no teu amor próprio, no teu cuidado emocional. Eu quero dizer para você, às vezes com técnicas tão simples, nós falamos aqui desse programa, com técnicas simples de uma respiração, 5 minutos, palma da mão virada para cima, EFT, procura no YouTube. É uma técnica simples de acupuntura emocional. Faz uma vez por dia, faz antes de começar a tua aula, mas procura cuidar desse emocional, cuidar da tua mente, para que tu fique melhor para você. Primeiro lugar, é a história lá do avião. Primeiro respira, primeiro tu respira, para quando uma criança estiver em crise, tu conseguir fazê-la respirar também mais tranquilo, porque se ele olhar para você e estiver em desequilíbrio, ele não vai se equilibrar. Nós te acolhemos, te validamos e desejamos que muito em breve as nossas políticas públicas te olhem com mais amor, com mais respeito, com mais validação. Muito obrigada por estar aqui. Gratidão. Com a gente nesse programa e até o próximo episódio. Gratidão.